Olá, meu nome é Elisângela Sales, eu sou psicopedagoga e eu tô aqui hoje para falar mais uma vez sobre a aprendizagem. Deixei na semana passada uma enquete lá no meu Instagram para ver qual tema vocês preferiam. Se ajudar nas tarefas de casa ou eh, como atuar diante da dificuldade de aprendizagem, né? Identificar as dificuldades de aprendizagem. Então, o tema que ganhou foi dificuldades de aprendizagem. Então, eu trouxe aqui para vocês esse tema. Antes, né, de falar como, identificar, vamos entender um pouquinho a diferença entre dificuldade de aprendizagem e transtorno de aprendizagem. Vou compartilhar aqui com vocês, tá? Então, dificuldade de aprendizagem versus transtorno de aprendizagem. Vocês sabem qual é a diferença? Tem diferença entre esses dois? Tem bastante diferença. Se a gente parar para pensar na dificuldade de aprendizagem, ela está relacionada a toda dificuldade que a criança está tendo no processo de aprender. Então, tá vendo esse menininho com febre? É mais ou menos isso. É aquilo que nós estamos vendo, aquilo que está ali à vista. Ele está apresentando alguma dificuldade na aprendizagem. Ele está se recusando a fazer as tarefas, é, ele não está indo bem na escola, né, quando começa ali, ele está apresentando alguns comportamentos, que, né, mostram que ele está com dificuldade. Isso é aquilo que a gente consegue ver. Então, isso é uma dificuldade de aprendizagem. Essa dificuldade de aprendizagem, aquilo que nós estamos vendo, que ele está apresentando alguma coisa que a gente ainda não se ligou, o que que é, né? Ela pode ter várias causas, né? Então, ela pode ser, essa dificuldade, ela pode ter origem. Então, o que nós estamos vendo ali sobre o que ela está apresentando dificuldade, ela pode ter, ser relacionada a questões sociais, né? Ali o ambiente em que ela vive, não está proporcionando situações para que ela interaja, é, N situações que pode estar acontecendo ali no social. Também pode ser de ordem psicológica, emocional, né? A criança pode estar passando por uma separação de pais, a criança pode estar sofrendo bullying, ou está acontecendo outras coisas que estão mexendo com o emocional da criança. Se o emocional dela está abalado, ela vai transmitir isso também para a hora que for aprender, então ela vai apresentar uma dificuldade. Também pode ser por fatores escolares, por técnicas mesmo, que a forma com que estão ensinando ela não é uma forma que seja mais fácil para ela aprender. Então, ela está com dificuldade para alfabetizar. Às vezes, ela não está com um transtorno, mas ela está com uma dificuldade ali para ser alfabetizada, não porque ela tem algo no cérebro que está dificultando isso, mas porque a metodologia usada, ou a professora, ou a escola, não está sendo de acordo. Então, às vezes precisa mudar a metodologia, só isso. E também pode ser de ordem orgânica. O que seria de ordem orgânica? Aí sim é por questões cerebrais. Tem alguma coisa nesse cérebro, né, que está impedindo com que ela aprenda de maneira convencional ou ela esteja apresentando ali aquela dificuldade de aprendizagem, aquilo que nós estamos vendo que ela está tendo. Que podem ser por dois motivos: transtornos de aprendizagem e uma deficiência intelectual. Como que eu diferencio uma e outra? A deficiência intelectual, ela está relacionada a vários assuntos. Se nós fizermos lá, né, a psicóloga fizer um teste, né, de QI, o que vai acontecer, ou outros testes neuropsicológicos que ela tem, ela vai determinar que a inteligência dele está abaixo. Então, ele vai ter comprometimento não só no aprendizagem de leitura, escrita e matemática, mas também em outras áreas da vida dele. Agora, quando nós falamos de transtorno de aprendizagem, nós estamos falando
de mecanismos cerebrais que nascem com a criança e que eles vão estar ali com a criança o tempo todo, com a criança, com o adulto. Ele vai estar ali o tempo todo, mas ele não compromete a inteligência. Ele está relacionado exclusivamente com a aprendizagem de leitura, escrita e matemática, né? Então, vai estar relacionado exclusivamente para esses aprendizados, que não são de ordem natural. Então, ele vai ter alguma coisa ali, que eu não vou entrar em detalhes, né? Porque o nosso vídeo é para ser rapidinho, e eu falo muito. Então, assim, não vou entrar em detalhes, mas é essa a diferença da dificuldade de aprendizagem e o transtorno de aprendizagem. A dificuldade de aprendizagem quando é só a dificuldade ali relacionada ao social, ao emocional, a forma com que estão ensinando, ela é provisória. Então, dando os estímulos certos, ela vai superar isso, né? Agora, o transtorno de aprendizagem, não. Eu vou precisar fazer um trabalho mais a fundo, ele não vai sair da criança, ele não vai deixar de fazer parte, porque é de ordem neurológica. Porém, ele pode ser amenizado, então pode conviver tranquilamente, pode aprender, né? Tranquilo, só que ele vai precisar de um acompanhamento, vai precisar de estímulos maiores, né? Então, é nesse sentido a diferença entre eles. E por que eu digo isso? Independente de ser dificuldade de aprendizagem ou transtorno de aprendizagem, quando eu noto que a criança está com a dificuldade, eu preciso olhar e eu preciso estimular, né? Então, o mais certo é a gente estimular até antes da a dificuldade aparecer, porque é igual. A criança, ela vai estar dando sinais de dificuldade de aprendizagem lá na primeira infância. Então, vamos supor, a criança nasceu prematura, ou teve problemas no nascimento, ou faltou, ela teve uma desnutrição, ou ela... Nessas questões, a gente já entra com estimulação. A gente já começa a estimular todas as áreas, o olhar dela, a gente estimula mais o motor, a gente estimula a linguagem o tempo todo. A gente tem que fazer isso com todas as crianças, mas com a criança que tem essas condições, a gente já tem que dar um amparo maior, uma estimulação maior já, né, de uma forma não também desesperada, né, porque não é desesperador, mas eu já tenho que dar esses estímulos porque ela pode apresentar dificuldade lá na frente, porque cada atraso que a criança tem, isso pode impactar automaticamente, tá bom? Lá na aprendizagem informal da escola, ali, né, da leitura, da escrita e da matemática. Então, alguns sinais, outros sinais. A criança, ela atrasou para andar, ela atrasou para falar. Tudo isso, ela tem dificuldade em se orientar. Isso também são sinais, também precisa ser olhado e precisa ser estimulado. A criança está com 2 anos, né? Então, ela ainda não está falando, como diz, né? Pequenas frases com 2 palavras. Então, cada criança ela vai ter o seu ritmo próprio, vai ter o seu jeito próprio. Porém, os marcos de desenvolvimento, eles nos servem como parâmetro para que a gente não espere agravar para poder procurar um profissional. Então, olha lá, tá com 2 anos, ainda não tá. Ela vai ter o tempo dela? Sim, só que eu tenho que ligar um sinal de alerta. Se eu estou dando todos os estímulos, se eu estou não estou dando tudo na mão, eu estou cobrando essa fala, né, na forma ali do dia a dia, né? Quando eu entrego as coisas para ela, eu falo, pede para a mamãe, água, estou informando os nomes para ela, e ela ali, né, tá apresentando essa demora, procura um fonoaudiólogo, né? Vamos olhar, né? Não custa, né? Aí, né, os fonoaudiólogos vão saber falar melhor as etapas, mas nós temos as tabelas, né? Vamos acompanhando. Então, a principal, apresentou dificuldade, atraso na linguagem. Esse atraso na linguagem, ele pode, e na maioria das vezes vai impactar a aprendizagem da criança. Alguma coisinha tem aí, ou seja por falta de estímulo,
ou por uma condição da criança. Então, eu preciso procurar e estimular. Outras questões que também eu preciso olhar, né? A criança, ela não gosta muito de contato com livros, com letras, com números, ela apresenta uma rejeição aí, né? Então, ela não tem muito incentivo ali. Eu preciso olhar também se é por conta da forma que está apresentando, ou isso também pode ser indícios de um transtorno de aprendizagem, né? De uma dislexia. Eu tenho que, não que seja, né? Eu quero deixar bem claro, tem outros fatores, mas eu tenho que ligar um alertinha aí e dar os estímulos adequados. E se eu não consigo, né, propiciar esse ambiente de muitos estímulos motores, estímulos de leitura e escrita, né? Não, eu leio para a criança, ela não está nem aí. Então, é um fator de olhar. Atenção, né? Nós temos 4 tipos de atenção: atenção seletiva, a atenção sustentada. Então, ali, principalmente ali na atenção seletiva e sustentada, né? Eu tenho uma coisa de muito interesse da criança e ainda assim ele não consegue parar, olhar, liga um alerta. Eu preciso estimular isso, eu preciso propiciar ou momentos disso, ou procurar, né, tá investigando o porquê disso. Porque criança que não consegue parar, concentrar, ela vai ter uma dificuldade de aprendizagem. Porque as nossas memórias, a memória, às vezes a gente fala assim que a criança, ela tem um problema de memorizar. E às vezes não é na memória que está o problema. O problema está na atenção concentrada, na atenção seletiva. Ela não consegue manter o foco. E para a gente memorizar, nós precisamos disso. Por quê? O nosso cérebro ele tem todo um mecanismo, né? Então, quando eu olho, quando eu mantenho ali a atenção, o cérebro ele entende, igual eu sempre explico para as crianças. Eu faço um desenho lá, olha só porque que às vezes a Pro pede para você manter a atenção. Se eu tô com o corpo, todos os meus estímulos estão, tô com o corpo parado, eu tô olhando, eu tô ouvindo, eu estou prestando atenção, o meu cérebro entende o quê? Ele entende, opa, essa informação é importante. Então, ela precisa ir lá para o campo do cérebro, onde mantém a memória de longo prazo. Agora, se eu estou mexendo aqui, mexendo ali, meu braço está num canto, minha boca está em outro, falando outra coisa, meu olhar está em outro, não adianta alguém estar explicando alguma coisa, por quê? O meu cérebro vai entender que aquela informação não é importante. Então, ele não precisa guardar por muito tempo, ele vai eliminar, vai jogar lá no lixo. Então, eu explico assim para as crianças. E é bom a gente também ter esse olhar, tá bom? Então, eu tenho que tá olhando essas questões, tá bom? A criança que não consegue montar um quebra-cabeça, né? Então, isso eu estou falando ali, né? Já passou, então, partes pequenas, ela não entende ali a parte, desde quebra-cabeças pequeno, ela tem dificuldade em ver as margens, e isso também é um sinal, né? Que pode estar tendo alguma coisa. Então, assim, todos esses sinais, eles vão nos servir como parâmetro para olhar mais de perto, né? Se for de linguagem, eu procurar um fonoaudiólogo, ele está ali com 4, 5 anos ali, está fazendo trocas demais, né? Esquece muito rápido o nome das coisas, não preserva ali aquele nome, né? Ele troca, ele tropeça muito, esse corpo está totalmente desorganizado. Então, tudo isso, se a criança apresenta tudo isso, pode gerar uma dificuldade de aprendizagem, né? E como eu falei, a forma também com que essas coisas são apresentadas pode também gerar uma dificuldade de aprendizagem. Então, eu intervindo aí, né, procurando ajuda, mesmo sendo dificuldade ou transtorno, eu vou conseguir com que a criança lá na frente ela tenha um bom desenvolvimento. Se for dificuldade de aprendizagem, supere, e se for um transtorno, ela vai conseguir os níveis adequados. E aí, o postzinho até que eu criei essa semana, ele vai falar muito sobre isso.
Fique claro aqui que eu não entrei em detalhes mais específicos, mas é o que a gente precisava saber para esse momento. Qualquer dúvida sobre o que eu falei, pode deixar lá no meu Instagram, vou deixar uma caixinha de dúvidas, logo depois que eu deixar o vídeo, vou deixar uma caixinha de dúvidas, para quem tiver dúvidas, querer saber mais detalhes sobre isso, porque aqui tem que ser rapidinho, né? Mas, ó, comece devagar, mas comece. Então, estimule sempre a criança a contato com a linguagem. A criança aprende por imitação, né? Se ela não está aprendendo por essa imitação, ligar o alerta também. Na dificuldade ou no transtorno de aprendizagem, o estímulo precoce é o melhor caminho. Eu não preciso ter diagnóstico, eu não preciso ter certeza. Ela pode ou não ter um transtorno de aprendizagem, mas se eu já agir, se eu já estimular aos primeiros sinais que ela está apresentando de atraso, ou a vida inteira estimulando, né? Mas se eu já começar a estimular, pode ter certeza que vai ser bem mais fácil para ela lá na escola, vai ser bem mais fácil para ela aprender, tá bom? Então, esse é o meu recadinho de hoje. Qualquer dúvida, vocês podem deixar lá, tá bom? Então, fiquem bem. Até mais.